Olá, amigos e amigas do nosso Cena Legislativa. Estamos aqui iniciando a gravação de mais um programa inédito, dessa vez debatendo um tema extremamente atual: meio ambiente, sustentabilidade, crise climática. E o nosso convidado, além de ser um ativista conhecido em todo o Ceará, é também um parlamentar que atua com muita persistência e altivez nessa área. O vereador pelo PSOL, Gabriel Aguiar. Obrigado, vereador, por aceitar o nosso convite e estar aqui discutindo esse tema. Obrigado, eu que agradeço e saudação a todos que estão assistindo e ouvindo. Muito bem, vamos lá a nossa discussão e compreendendo de fato. A gente está vivendo agora em 2024, Gabriel, posso chamar assim, né, Gabriel? Claro, a gente está vivendo em 2024 uma explosão de casos de incêndios florestais, né? A gente está vendo aí a qualidade do ar das principais cidades brasileiras extremamente afetada, inclusive com alertas de autoridades de saúde, chamando a atenção para a gravidade, principalmente para crianças e para idosos. Em Fortaleza, apesar da gente ainda não ter sido acometido por esse mesmo formato de queimadas que a gente tem na região amazônica, no Pantanal, mas é perceptível que a qualidade do ar numa cidade como Fortaleza ela vem se degradando ao longo dos últimos anos. Como é que você percebe isso? E aí, esse é o ponto de partida para a nossa conversa. Como é que a cidade de Fortaleza, e aí fazendo um link direto com a Câmara Municipal, com a sua atuação na Câmara Municipal, como é que o nosso Legislativo está debatendo isso, se está debatendo isso? Bom, antes de tudo, agradecer o convite aqui para essa nossa conversa. O governo federal já deveria ter declarado o estado de emergência climática no país inteiro. De fato, o que a gente está vendo, e os incêndios não são início disso, a gente já começa com o grande dilúvio, né, o alagamento, né, a inundação generalizada no Rio Grande do Sul. Ali já deveria ter sido decretado esse estado de emergência. Tanto o alagamento no Rio Grande do Sul, quanto esses incêndios que são um fato inédito, os maiores incêndios, né, em extensão dos últimos 100 anos. Esses dois fenômenos, por mais que pareçam muito distintos, né, num é água de mais, no outro é água de menos, a gente está falando da mesma causa, que é a emergência, que é a crise climática. Esses dois casos são consequências da grande quantidade de gases de efeito estufa que estão presos, né, na nossa atmosfera e que geram extremos climáticos. Tanto chuva demais quanto a secura, né, as altas temperaturas e a baixa umidade que tem alavancado, catalisado esses incêndios em todo o nosso país. Fortaleza, por ter o privilégio de estar na zona litorânea, né, no nosso complexo costeiro aqui do país, ainda tem uma certa umidade que não permite que ela tenha o grau de incêndio que a gente está vendo em outras regiões. Mas, de fato, o céu de Fortaleza ficou cinza, né? Nós vimos o céu de Fortaleza coberto por essas fumaças, por essa fumaça tanto do continente sul-americano quanto também do continente africano. Não é só o Brasil que está pegando fogo, nem só a América do Sul. Todos os continentes que estão nessa linha mais equatorial estão nesse mesmo estado gravíssimo, né? Então, aqueles incêndios criminosos que sempre ocorriam, dessa vez estão em proporções muito maiores, não porque estão iniciando mais ou porque o governo está tendo mais ou menos fiscalização, mas sim porque o fogo está encontrando a condição perfeita para ser infinitamente propagado na floresta. E o Legislativo? O que é que a Câmara Municipal de uma cidade como Fortaleza está fazendo? Se pode fazer mais para debater esse tema? A gente sabe que, e como você bem destacou, é um fenômeno global, mas que a gente não deve aguardar somente por decisões do governo federal, por decisões das entidades internacionais. O município deve ter também protagonismo nesse debate, não é, Gabriel? Com toda certeza. Tanto o executivo quanto o legislativo municipal, eles dois têm muito a fazer.
E a gente dando uma lupa maior no legislativo, são muitas as competências, né, de um vereador ou vereadora que vai agir diretamente. E a gente sempre fala que o município é a esfera da política mais direta que a gente tem. A esfera do pé no chão, né, do olho no olho. E quando a gente trata de incêndios florestais ou outros impactos ambientais, não tem esfera mais próxima do que o Poder Legislativo municipal. Então, são muitas as ações, tanto de fiscalização, quanto de representação, quanto de legislação que o vereador ou vereadora pode e deve atuar nessa escala. Fiscalizando as políticas de meio ambiente, a gente tem órgãos fiscalizadores que devem tanto coibir quanto mitigar esses efeitos de incêndios. Fortaleza não fica de fora quando se fala de incêndio. A cidade, nessa época que diminuem as chuvas, né? Todos os dias a gente tem incêndios nas nossas unidades de conservação, né? No Parque do Cocó, na área do Cerrado, na Sabiaguaba, nas florestas que ainda existem em Fortaleza, sempre estão pegando fogo. Uma das grandes contribuições que o Legislativo pode ter é na regulamentação e criação de uma brigada florestal municipal, que ela já existe no papel, por exemplo, em Fortaleza, mas na prática ainda não foi executada, né? Brigada municipal. Uma brigada municipal. Por coincidência, né, Fortaleza tem uma brigada municipal no papel, e eu falo isso porque eu sou um desses brigadistas, né? Antes de ser vereador, fui oficializado como brigadista do município aqui de Fortaleza. Seria ligado, em termos de estrutura, à guarda, estrutura de guarda, defesa civil? Ligado à Secretaria do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. Urbanismo e Meio Ambiente, e também à Secretaria de Segurança, né? A guarda. Sim. Né? Então, com integrantes da guarda ou outros servidores do município também. É uma das formas que a gente tem de não só combater os incêndios, mas também fazer a prevenção, a educação ambiental, mitigação, né? E também leis ambientais que segurem isso, né? A gente precisa de a legislação de licenciamento ambiental rigorosa, os órgãos de licenciamento com profissionais capacitados, concursados, porque isso tudo fortalece o cinturão de defesa da natureza. Quando abrem brechas nisso, aí o fogo avança. E aí, Gabriel, você falou agora rapidinho na sua resposta, na sua análise, com relação à educação ambiental. Como é que, por exemplo, a rede municipal de educação, não sei se você já mergulhou nessa questão, mas como é que a gente sabe que quando a gente fala de sustentabilidade, né, dos próprios os objetivos da ONU, né, do milênio, então assim, isso passa necessariamente pela educação ambiental. E a educação ambiental tem que ser pensada a partir dos anos iniciais, né? Aí, o ensino fundamental, a rede municipal. A rede municipal de uma cidade como Fortaleza, ela acolhe esses temas? Ela tem uma sensibilidade? Como é que você vê? Acredito que você tenha o contato e uma proximidade com o corpo docente dessas escolas. Como é que você vê essa sensibilização? Porque são desses jovens, a partir desses jovens de hoje, dessas crianças, que depende o manejo dessa discussão, né? Com toda certeza, a educação ambiental ela é central nesse processo, né? Os incêndios que ocorrem no nosso país e aqui na cidade também, eles são, segundo dados do MAP Biomas, né, e do IBAMA também, 98% de início criminoso, né? Não são incêndios naturais, então são incêndios causados pela ação humana. Em muitos casos, não doloso, né? Não com intenção de causar um incêndio. Então, muitas vezes a população não tem o seu saneamento básico garantido, aí ela junta aquele resíduo, aquele lixo e vai tocar fogo. Ou então ela quer, popularmente, limpar um terreno, aí ela pega aquele mato da poda, né? Junta e taca fogo. Coisas desse tipo que ela, às vezes, só quer limpar o seu terreno ou se livrar de um lixo que ficou acumulado e, quando vê, causa um incêndio de centenas de hectares, né? Então, isso com a educação ambiental pode ser reduzido. As pessoas entendendo a maneira correta de destinar o resíduo, ou o resíduo da poda, ou o resíduo domiciliar. Aquela atitude simples de jogar um cigarro pela janela do carro, jogar um cigarro no chão, que às vezes é esse cigarro que causa um incêndio de dezenas de hectares, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com esses detalhes, que às vezes é uma simples atitude e pode nos poupar de um grave desastre ambiental. E a educação ambiental trabalha tudo isso. Então, nós temos que fazer, desde a primeira infância, trabalhar esses temas, mas também nossos adultos, né, que já passaram pela educação formal, também precisam ser educados. Então, a gente tem que ter programas de educação ambiental na televisão, no rádio, né, presenciais, em espaços informais também.
o nosso plano pedagógico, né, e além de acompanhar isso, sou filho de professora da rede pública, né, então acompanho de perto, ele contempla tudo isso, né? As cadeiras, né, as matérias, na verdade, da escola, os professores têm isso, a educação ambiental, como pauta Sim, para ensinar. Mas a gente precisa mais do que o espaço formal de ensino, porque a sim, educação ambiental ela precisa mudar paradigmas nas pessoas, né? Não apenas o repasse de informação. sim, perfeito. E aí, com relação às informações, a gente teve aí um debate bastante acalorado nos últimos anos sobre a questão do marco regulatório, do saneamento, envolvendo a taxa do lixo, né? Que não é apenas um debate em Fortaleza, mas em todo o Brasil, e muita gente sentindo falta de, para além da taxa do lixo propriamente, que afeta uma parte considerável da população, mas também uma política de fato de resíduos, né? Uma política que possa ser compreendida, aí pega a informação que você colocou, possa ser compreendida e possa fazer parte da cultura da população, né? Eu sinto muito falta nisso em Fortaleza, né? Falta ainda essa compreensão de que esse tema é um tema realmente do momento, não um tema do amanhã, mas do hoje, e que mexe com a própria ideia de urbanidade, né? Assim, você não tem convivência se você tem uma desorganização com relação à coleta, com relação à reciclagem. Como é que você vê o município de Fortaleza com relação a essa questão? Essa é uma questão muito central, né? Quando a gente fala de crise climática, a gente tem, em primeiro lugar, como emissores as termoelétricas, em segundo lugar, o desmatamento das florestas, e em terceiro lugar, os centros urbanos, Fortaleza sendo um deles. E quando a gente vai ver as emissões do município, no caso de Fortaleza, quase metade é pela falta de saneamento básico. Quase metade das emissões de gases de efeito estufa da nossa cidade são os resíduos orgânicos, sobretudo, que são direcionados para o aterro sanitário sem tratamento algum e liberam metano, óxidos nitrosos e por aí vai. E 40% é do transporte, né? Então, a gente conseguir resolver com a política pública verdadeira de resíduos sólidos, por exemplo, isso sem falar no esgotamento e outros, a gente vai ter uma redução drástica das emissões da nossa cidade. Seria uma conquista incrível, né? E isso começa pelo básico. Fortaleza não tem qualquer política pública de resíduos orgânicos, né? Resíduo orgânico é mais da metade do que eu, você, quem está nos ouvindo, produz de resíduo na sua casa, né? É a casca do ovo, é a borra do café, o bagaço da laranja, né? É um papel amassado e por aí vai. Esse resíduo, ele não deveria ser tratado como lixo. Ele deveria ir para composteiras, ele deveria retornar o seu ciclo para a natureza, porque, de fato, ele não é lixo, né? E não, ele é todo jogado no aterro para apodrecer, se decompor e liberar gás de efeito estufa, né? A gente tem mais ou menos 22 milhões de reais por mês que são deixados de ser apurados com a venda dos resíduos orgânicos para ir ser enterrado no aterro sanitário, né? E dentro do universo de 120 mil toneladas mensais de resíduos que são produzidos em Fortaleza. É muita coisa que a gente tem tratado como lixo e deveria ser algo precioso. E a reciclagem a gente não chega a 4% em Fortaleza, então é um número ínfimo, muito pequeno ainda, e nós precisamos desinventar esse conceito de lixo aqui na cidade e em várias outras capitais para substituir isso por resíduo e virar, de novo, renda, emprego e sustentabilidade. Perfeito. E aí, pegando como mote, Gabriel, a questão das emissões dos gases, você falou da questão do transporte, né? E a gente vê uma cidade como Fortaleza, que o aumento da frota foi assim exponencial, né? Principalmente nos últimos 10 anos. Engarrafamentos em vias que a gente não tinha tanto engarrafamento em vários horários, saiu daquela mística só do horário do rush, você tem diferentes horários, porque a frota aumentou. Então, ainda há uma desconfiança da população e, de fato, a gente tem problemas graves com relação ao transporte público, de segurança, de conforto, de horários, né? Assim, muito grave, que acabam afastando, muitas vezes, o cidadão do transporte público. Você vê que a população, quando está trabalhando e começa a ter um rendimento médio, a primeira coisa que ela vai buscar
é algum transporte individual, que é justamente a bandeira que é contra qualquer ideia de preservação do meio ambiente, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Perfeito. O transporte público automotivo individual, ele é a contramão de tudo que a gente deve construir para pensar em sustentabilidade de transporte. Um carro pesa aí 1, 2 toneladas, né? Geralmente ele está ocupado por uma pessoa, que deve pesar seus 70, 80 quilos. Então, o carro ele queima combustível fóssil para levar ele mesmo, né? A pessoa ali dentro é só um detalhe, se for considerar o peso que está sendo transportado. Engarrafamentos gigantescos na nossa cidade, né? Como você destacou, porque 10, 15 pessoas numa via, você já fecha essa via se for carro, né? Se a gente estiver pensando no ônibus, né? 15 pessoas no ônibus, o ônibus está vago e ocupa o lugar de 4, 5 carros, né? Então, a gente precisa necessariamente direcionar a nossa mobilidade urbana para a mobilidade coletiva, que é o ônibus, o trem, metrô e por aí vai, e para a mobilidade ativa, né? Que é quem vai de bicicleta, que é quem vai andando a pé e por aí vai. É um planejamento integral da cidade que tem que ir nessa direção. Se formos na direção do carro, a cidade vai dar um nó e a gente vai ter que fazer uma gestão como São Paulo já há décadas, né? Que você é obrigado a fazer um rodízio de veículos, porque senão a cidade para, né? E hoje, como eu disse, 40% das emissões são do setor de transportes, né? E isso se dá muito pelo que você coloca, que é a precariedade do transporte público, né? Pelo horário, pela qualidade, a temperatura, segurança, valor da passagem e várias outras questões a serem resolvidas. E a outra é porque nós estamos num momento histórico em que o transporte público no Brasil, em Fortaleza também, está colapsando. Muito por conta da uberização do transporte, né? Então, hoje, as rotas que seriam superavitárias para o transporte público, que é aquela rota pequena, que você paga uma passagem cheia e anda 10 quarteirões, é aí que a empresa lucra, as pessoas estão substituindo pelo transporte de aplicativo de moto, que é o preço da passagem do ônibus ou até mais barato, né? E as pessoas pegam o ônibus para as rotas longas, né? Que não daria para pagar um Uber, uma moto, paga a passagem e é deficitária para a empresa. Então, hoje as empresas de ônibus estão quebrando todas porque o transporte de aplicativo está ocupando esse lugar. E estão ficando só as rotas deficitárias, né? Valeria a pena pensar formatos de estatização dessas linhas, que é um debate que, inclusive, está presente em diferentes municípios no debate eleitoral de 2024. Com toda certeza. Hoje existe um grande lobby empresarial, até mais organizado do que o que historicamente foi protagonizado pela juventude, o movimento estudantil, que é o debate do passe livre. Hoje, quem está puxando o passe livre nacionalmente são os lobbies empresariais, porque querem o subsídio integral do transporte público para que continuem funcionando. E aí eu penso, se é para subsidiar integralmente, coisa que eu também defendo, mas vale seguir no rumo da estatização, como alguns municípios já estão fazendo, como Maricá e alguns outros. Nós temos hoje 108 municípios no Brasil com passe livre universal. Não é o vai e vem estudantil, o passe livre mesmo. Ninguém paga passagem quantas quiser, para onde quiser, na cidade. Mas a maioria desses modelos foi protagonizado pelo empresariado. A gente precisa de um modelo de passe livre universal que a população esteja à frente decidindo rotas, quantidade, horários de funcionamento e, por que não, discutir a estatização, já que o município vai pagar a integralidade desse serviço, que é um caminho sem alternativa. Que já acontece em diferentes cidades pelo mundo, né? Você já tem esse modelo de regulação a partir do próprio Estado, né? Fazendo esse movimento. Perfeito. Mas, Gabriel, quero primeiro te agradecer, né, assim, a sua participação. São temas, cada uma dessas questões abrem um leque de debates. Quero que você deixe aí a sua página nas redes sociais para quem tiver interesse, acompanha. Eu sei que você muita gente em Fortaleza, região metropolitana, conhece, mas como a gente tem uma audiência muito boa por todo o Ceará. Legal. Então já deixe aí os seus contatos, suas redes sociais, para quem tiver interesse de conhecer mais sobre o seu trabalho, de conhecer mais sobre a sua atuação no Legislativo, né? Que você vem fazendo essa defesa enfática do meio ambiente, da sustentabilidade, né? Trazendo isso para além de uma pauta governo e oposição, né? Eu acho que isso é importante porque se torna programático, né? A gente precisa de uma atuação de bandeiras, né? De um programa de fato. Então, agradeço novamente
a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Divulgando nossas redes, né? É Gabriel Biologia no Instagram, tudo junto. Lá a gente está sempre debatendo esses temas aqui importantes tratados e outros temas também socioambientais de Fortaleza, do Ceará, do Brasil e do mundo. Gabriel Biologia lá no Instagram. E obrigado pelo convite. Perfeito, esse é o nosso convidado de hoje, Gabriel Aguiar. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.